Meu querido Jorge Folena, hoje com esse cenário maravilhoso. Seja muito sempre com um cenário maravilhoso, Jorge Folena. Jorge Folena, tuiteiro, grande tuiteiro das questões desse país aqui. Seja bem-vindo, bom te ver com esse sorriso. Como é que foi o carnaval, Folena? Você foi bem? Passou bem? Opa, deixa eu ligar aqui. Tudo bem, Conde? Olha, satisfação mais uma vez. Carnaval passei bem, tranquilo. E digo para você, como você comentou no início, aí na abertura, foi um carnaval agitado. Um carnaval agitadíssimo, né? Não só com a folia, que é importante, né, para todos, para quem gosta de folia, para quem gosta de descansar também, mas foi um carnaval agitadíssimo a partir do que aconteceu no dia 8, na quinta-feira, véspera de carnaval. Né? As ações policiais, as prisões, as buscas e apreensão e, principalmente, Conde, a possibilidade que toda a sociedade brasileira teve de poder ter acesso ao vídeo daquela reunião do dia 5 de julho de 2022. Eu li as 135 páginas da decisão do Alexandre de Moraes, foi uma coisa difícil, né? Sexta-feira de carnaval, eu passei lendo para poder compreender exatamente nos detalhes o que estava acontecendo, até para a gente poder comentar aqui contigo. Então, para comentar, a gente tem que ler. Né? Claro. Tem muita informação na decisão, a partir do relatório produzido pela Polícia Federal, e também no vídeo. Eu assisti o vídeo todo, né, 1h35. Você conseguiu assistir aquele vídeo todo? Consegui assistir. Achei importante assistir, Conde, porque aquele vídeo ali, né, é a revelação, né, de tudo aquilo que a gente já sabia, que Bolsonaro, desde o seu primeiro dia de governo, desejava dar um golpe de Estado, ele queria instituir uma nova ordem no Brasil, uma ordem ditatorial, uma ordem autoritária. E aquele vídeo, somado com aquele outro vídeo também, né, de 22 de abril de 2020, né, ali não foi uma ação conspiratória, uma reunião ministerial que mostrou o nível muito pequeno do governo de Bolsonaro, né, o que eu sempre digo, o governo de Bolsonaro foi um governo marcado pelo desvio de finalidade. Isso ficou claro naquela reunião da época da pandemia, de abril de 2020, e nessa de 2022, julho de 2022, ficou claro aquilo dali. Ele mesmo falou, ele chamou para ele a responsabilidade, toda, né, o dolo, toda a responsabilidade daquela, porque ele falou, eu mandei gravar. Então, se ele mandou gravar, ele tinha consciência plena de todos aqueles atos, uma reunião que era para ser, né, estranha, né, uma reunião que era para ser secreta, sendo gravada. Ele, inclusive, mente para um convidado ali da reunião, acho que é para o Heleno, né? Que pergunta, não, é para outro convidado. Falou, está sendo gravado isso aqui? Ele fala, não, só a minha fala. Quer dizer, mentiroso também ali, pessoal. Ele falou aquilo para se eu não me engano, o ministro da CGU, né? Verdade, da Controladoria Geral da União. Né? Porque, o Conde, todos eles, quer dizer, ali a prova documental está aí. Né? Esse vídeo, por si só, se fosse divulgado naquela época, Bolsonaro teria sido preso em flagrante. E era para ter sido preso em flagrante. Esse vídeo veio confirmar algo que em agosto do ano passado se discutiu muito a respeito de uma suposta delação do Mauro Cid. E que, de fato, existiu essa delação que foi confirmada na decisão judicial agora, né, dessa petição 12.100, onde o Alexandre de Moraes decidiu, né, esse caso agora, mandando fazer as 3 prisões preventivas, as diversas buscas e apreensão com toda aquela gente ali, boa parte daquela gente envolvida, em relação ao Bolsonaro e aos ministros. Então, quer dizer, confirma a delação de Mauro Cid. O que é mais grave, Conde, é que muitos estão tentando minimizar toda essa história, né, dizendo que é uma atrapalhada, dizendo que são pessoas incompetentes. Não são, não. Esse era o espírito deles, desde o início. Eles tinham um claro propósito à frente do governo brasileiro. O propósito deles era instituir no Brasil um Estado autoritário, um Estado que pudesse resgatar os princípios equivocados da última ditadura brasileira e também, associado a tudo isso, o espírito deles, a vontade deles, desse grupo em particular, do Bolsonaro e daqueles muito próximos a ele, né, de introduzir no Brasil uma política, né, de extrema-direita fascista. Né? Só nós lembrarmos toda a postura de Bolsonaro durante a pandemia e durante todo o governo dele. Quer dizer, ele desprezou
né, desprezou as pessoas, as vidas, as minorias, né, o caso dos Yanomamis. Então, é uma quantidade, Conde, muito grande de delitos praticados por Bolsonaro. Mas, de todos os delitos praticados por Bolsonaro, que nós temos que tratar com muita seriedade, é exatamente o que foi revelado nessa gravação, que ele mesmo produziu prova contra si. Aliás, eles são especialistas nisso, né? Quer dizer, eles se notabilizaram por produzir provas contra si mesmos. Aquela foto que o pai do Mauro Cid tirou, em que ele está no reflexo, é emblemática nesse sentido. Eu te interrompi, Folena, pelo seguinte, eu só quero dar um recado aqui para o nosso público também. Vocês que estão nos assistindo aqui, por favor, dê um like na nossa transmissão no YouTube. Se você estiver na TV aberta, você pode fazer isso pelo celular, ou então na Smart TV. Algumas das Smart TV oferecem esse recurso de você fazer interação conosco, que nos é muito bem recebido e muito celebrado aqui por todos nós. Compartilhem a live, inscrevam-se no canal e você vai ter aqui no bate-papo, no topo do bate-papo, modalidade aqui para contribuição com o nosso trabalho. Folena, o público está muito... Eles estão, assim, a militância, tanto da esquerda quanto o pessoal que está, assim, observando, né? A gente percebe, primeiro, o bolsonarismo também fragilizado, né? Eles estão deletando vídeos, para não se comprometerem. O Bolsonaro desesperadamente chamou uma manifestação, um ato público para a Avenida Paulista no dia 25. Já tem várias consequências. Parece que o pastor Malafaia vai patrocinar esse ato público com um caminhão de som, etc, etc, etc. Bom, perguntas específicas para um especialista no campo do direito como você. Primeiro, assim, muitos analistas dizendo que só o vídeo seria suficiente para decretar a prisão do Bolsonaro. Você acabou de falar algo parecido aqui, se fosse divulgado à época. De fato, como é que está para você, tecnicamente, essa questão da prisão, levando em conta também que há toda uma ponderação de ordem política entre as autoridades para não causar nenhum tipo de... para não se precipitar, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, meu querido. Eu escrevi um artigo ontem, que foi publicado, está no meu Twitter, foi até no 247, que é o seguinte: eu procurei falar exatamente a respeito da prisão preventiva, mas tem um ponto, Conde, fundamental aí que nós temos que observar diante de tudo que tem sido produzido pelo bolsonarismo e pelo Bolsonaro e sua agência de espionagem. Veja uma coisa, a decisão do Alexandre de Moraes, essa agora que nós tomamos conhecimento no dia 8 de fevereiro, quinta-feira, véspera de carnaval, essa decisão, Conde, foi decidida no dia 26 de janeiro, sexta-feira. 26 de janeiro é a data em que a decisão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, foi proferida. Veja você uma coisa interessante. 26 de janeiro foi sexta-feira. Dia 28 de janeiro, um domingo à noite, o Bolsonaro fez uma chamada super live para incitar os seus seguidores contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, contra tudo, e começar a sua defesa. Veja, o Bolsonaro, essa decisão do Alexandre de Moraes, volta a dizer, só veio ao público no dia 8 de fevereiro. Como no dia 28, 2 dias depois, ele fez essa live. Está me parecendo, Conde, que o Bolsonaro tem, de fato, informante. Isso fica claro, a meu juízo, é uma hipótese que eu estou levantando a partir dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Volto a dizer, a decisão é do dia 26. A polícia começou a trabalhar a partir daí para fazer exatamente as buscas e apreensões e as prisões. E veja você, o Bolsonaro, no dia 28, fez aquela live que incitou os seus seguidores. No dia 29, na segunda-feira, quando a Polícia Federal foi atrás do filho dele, e não era essa decisão do dia 26, que eu me referi agora, que todos nós debatemos na véspera do Carnaval, no dia seguinte, Bolsonaro e seus filhos, 5 horas da manhã, saíram para pescar, de uma forma inusitada, depois de fazer uma live, né, até tarde, no domingo, à noite. 5 horas, saíram para pescar e voltaram no outro dia
né, horas depois que a Polícia Federal chegou lá. Conde, o Bolsonaro está livre, leve e solto exatamente para poder destruir provas contra ele. Essa prova que a Polícia Federal tem do vídeo não foi destruída porque foi apreendida anteriormente em razão, né, de pistas dadas, não é? A delação do Mauro Cid não está completa. Estava no celular do Mauro Cid, né? Exatamente. Então a Polícia Federal conseguiu essa prova antes. Então, Conde, eu quero chamar a atenção de todos, né, que o bolsonarismo está espalhado pelo Estado brasileiro, está espalhado pela sociedade brasileira, muito em consequência exatamente daquilo que eu falei ainda agora, né, desse pensamento equivocado de muitos defensores da última ditadura, como Bolsonaro, como Heleno e muitos outros militares, e muitos outros civis também, religiosos, como estamos vendo, né, servidores públicos, policiais, são pessoas que têm uma visão equivocada, né, de um Estado ditatorial, que não respeitam, que matam, são as ações das polícias, como nós vimos nesse carnaval, polícia matando a sangue frio pessoas, né, polícia não respeitando o cidadão, não protegendo, são o espírito equivocado da última ditadura. Então essas pessoas estão espalhadas na sociedade brasileira. Então, Conde, eu entendo que, tecnicamente, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para decretar a prisão preventiva estão todos presentes. Mas eu entendo também que a polícia, a polícia tem também conhecimento já que estão escapando essas informações. Quero lembrar, e já conversei aqui contigo isso, lembra da delação da Marielle, que surgiu do nada? Aquela do Brasão? O Brasão tem uma delação... a delação do Rony Lessa. Do Rony Lessa, é algo antigo, que não foi confirmado pela Polícia Federal. Ou seja, há um serviço... hoje, né? Até hoje. Não, é que eu quero colocar aqui contigo, que é um serviço do bolsonarismo de contra-informação, alimentando, inclusive, todos nós. E os grandes meios de comunicação que conspiram fortemente contra o governo do presidente Lula utilizam isso a todo momento. Então, quer dizer, é todo um cenário... Peraí, Jorge, você está falando uma coisa aqui muito grave e muito importante. Ontem eu li um artigo da Miriam Leitão que estava dizendo exatamente isso, de outra maneira, que assim, que os conspiradores e golpistas prosseguiram nas carreiras militares, nos órgãos de inteligência, depois que o Lula sumiu. Eles continuaram, estão até hoje lá. Tem gente que está até hoje. E você está dizendo que é mais grave ainda do que isso. Quer dizer, você tem infiltrados ali, você sente que existe uma espécie de confraria ali que alimenta de informação Bolsonaro? Eu não diria uma confraria, Conde. São pessoas, aquilo que eu falei, são pessoas... Nós não fizemos uma justiça de transição no Brasil no fim da ditadura. O Bolsonaro é o melhor exemplo disso. O Bolsonaro é encarnado o espírito da última ditadura. Grande parte das pessoas que seguem o Bolsonaro defende os princípios equivocados da última ditadura. Então, por isso que o bolsonarismo está livre, leve, solto e espalhado por toda a sociedade brasileira. Quero só lembrar uma coisa, Conde. Tem um artigo na Constituição que as pessoas comentam pouco. Um artigo na Constituição brasileira que diz o seguinte, que garante, de certa forma, garantiu a estabilidade no serviço público, entre aspas, para todos aqueles que entraram no serviço público 5 anos antes da Constituição de 88. Ou seja, até 1983. Conde, muita gente do antigo regime que entrou, né, pelaquela maneira que se dava no regime autoritário, continuou dentro do Estado brasileiro, no serviço público, na polícia, né, de uma maneira geral, está dentro do serviço público. Quando houve a passagem da ditadura, né, para a redemocratização, eles ficaram calados, Conde. Eles ficaram com medo, obviamente. Só que não foi feito, não teve um espírito, né, correto de fazer uma justiça de transição, fazer um saneamento no Estado brasileiro. Ao contrário, o que prevaleceu foi a vontade das Forças Armadas, representado pelo general Leônidas Pires, do Exército, que manteve a garantia da lei da ordem no artigo 142 da Constituição, mantendo essa famigerada tutela militar. Ou seja, esse espírito autoritário está no Brasil contemporâneo. Nós lutamos para isso, fizemos distribuição social, os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, até, de certa forma, o governo do Fernando Henrique também, de alguma maneira. Né? Alguns programas sociais importantíssimos foram feitos, então tem que reconhecer isso, mas não foi suficiente, Conde.
para fazer um enfrentamento com essas pessoas que estão aí ativos e ganharam força com o bolsonarismo. E aí vem o dia 25 de fevereiro, que depois eu queria comentar contigo. Não, deixa eu só bater uma bola com você antes. Eu quero também ir para o bate-papo daqui a pouco para ler aqui os comentários que estão chegando. Façam comentários, perguntas aqui, participem do nosso programa. Hoje o Hélio Gaspar escreve um artigo no Globo e na Folha de São Paulo elogiando o comportamento do Lula com relação aos militares e dizendo assim, olha, que isso precisa se preservar, e ele explica lá em função da descrição do Lula de não tocar em vesperos também, como às vezes a gente pede, reivindica, né, para resolver certas coisas. Eu só queria destacar isso e também dizer para você o seguinte, Folena, você está falando que o bolsonarismo está espalhado e tudo mais, beleza, eu acho que está, mas o bolsonarismo está em baixa agora. A gente está vendo nas redes sociais ele retrair, né, essa eliminação de vídeos que poderiam, né, comprometer. Acho que é uma comprovação disso também. Você concorda com isso? Quer dizer, o Bolsonaro está com medo e assim, a própria adesão a esse ato que ele convocou, ela está sob forte tensão. Quer dizer, as pessoas não sabem se isso vai se manter. Bolsonaro está em pânico, Conde. Está em pânico. Pânico. Por que pânico? A divulgação daquele vídeo não tem saída. Olha, não tem saída para nenhum daqueles que já estão indiciados a partir da decisão, essa última decisão que veio a público do Alexandre de Moraes. Não tem escapatória. Poderão até não ser presos preventivamente. Alguns já foram. Se eles acirrarem, extrapolarem, serão presos. Aí não tem saída. O Bolsonaro está em pânico. A verdade é essa. E o pânico, ele não pensa. Por quê? Na verdade, ao convocar esse ato para o dia 25 de fevereiro, ele, na verdade, está fazendo um levante, Conde. Um levante sobre aquilo que o Estado Democrático de Direito está tentando evitar. Ele está tentando, mais uma vez, ir para o confronto. Então, não é algo normal. Na situação em que o Bolsonaro está, ele está na condição de indiciado criminalmente. Ele já está indiciado criminalmente. Então, não é a hora para quem está indiciado, ele deveria estar preparando a defesa dele. E não incitando as pessoas para um levante. O fato dele dizer que nós vamos cumprir a Constituição, que nós vamos respeitar o Estado Democrático de Direito, eu coloco aqui, SIC, isso nunca existiu para o Bolsonaro. Só lembrar, né, eu até resgatei ontem, na minha memória, um ato que aconteceu em 3 de maio de 2020, em que, plena pandemia, o Bolsonaro fez uma convocação, pleno estado pandêmico, as pessoas morrendo, não podendo ter aglomeração. Ele fez uma convocação semelhante a essa, dizendo que era para respeitar a Constituição em Brasília. O que ele fez? Atacou o Supremo Tribunal Federal, atacou o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara dos Deputados, atacou a imprensa. E o que ele fez, na verdade, foi atacar a Constituição, atacar o Estado Democrático de Direito. Não tem valor a palavra de Bolsonaro. Quando ele diz que vai fazer um ato, né, em respeito à Constituição, ele está mentindo, porque todo o passado do Bolsonaro não permite se concluir desta maneira. Nem os seus seguidores. Porque os seguidores de Bolsonaro sempre se posicionaram contra a Constituição, pedindo artigo 142, intervenção militar, prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso Nacional. Então, Conde, não é um ato, o que Bolsonaro está promovendo no dia 25, no seu ato de desespero, é um levante, mais um levante, contra o Estado Democrático de Direito, agora na condição de indiciado criminal. Então, só para explicar aqui para o público que está nos assistindo, quer dizer, o Bolsonaro, naquele vídeo que ele propagou, né, desovou ali no Twitter, né, no X, ele diz assim que vai ser uma manifestação em prol do Estado Democrático de Direito. Parece piada, né? Escárnio, meu Deus do céu. Querido Jorge Folena, vamos no bate-papo aqui. Márcio Rodrigues está dizendo o seguinte: os generais que, em tese, não aderiram ao golpe não tem nada de legalistas. São todos contra os outros, também acho, e a gente está fazendo esse debate publicamente aqui. Felipe Prado, torcidas organizadas marcaram um ato no mesmo dia da manifestação do Bozo na Paulista em defesa da democracia. Não está confirmado isso, né?
Mas eu acho que daqui a pouco vai se confirmar que as torcidas organizadas vão para a Avenida Paulista nesse dia, e eu acho que, em vista disso, o Bolsonaro vai desistir. Vamos aguardar e vamos acompanhar. Márcio Rodrigues, há um conjunto imenso de prevaricadores que não deram voz de prisão a ele. Verdade. Sim. Luiz Carlos Kerder, bom dia. O chantagista Arthur Lira comprou espaço na empresa de propaganda carnavalesca Beija-Flor para fazer propaganda de si próprio e de Maceió, controlado por ele, chantagista Arthur Lira. Vamos falar do Arthur Lira daqui a pouco também. Espera só um pouquinho, meu querido Folena, porque tem muito comentário bacana aqui. Fabiano Binha, odeio atrasar, boa tarde das terras ocidentais decadentes da Europa. Cristina Sena, Conde, sempre que puder, tome chá gelado de hortelã com limão espremido, ótimo para desidratação, cuide-se. Abraços, Belém do Pará. Só para registrar aqui o carinho do público com a gente, né, que é tão bonito. Paulo Mendes, se as organizadas forem para as ruas, os patriotários não irão. São, ele está dizendo aqui, eu vou economizar um pouco ainda, porque está muito cedo para falar essa palavra aqui ainda. E eu quero celebrar o João Miyagi, legal essa pedra no meio da casa. O cenário do Jorge hoje está uma coisa de louco isso aqui. Que lindo isso aqui. O que é isso aí atrás de você, ô Folena? É uma pedra? É uma pedra, como falou o João, meu amigo João. João, um abraço para você. Olha só que coisa bonita isso aqui. Deixa eu voltar para a tela aqui. Fernando Bai está dizendo, não dá para prender 90% do exército. Podemos levar uma invertida. O processo do golpe não acabou. Ana Pimenta, Malafaia faz apologia à violência, será punido. Folena, quer comentar esse mar de questões? Queria, porque exatamente nos comentários anteriores faltou um ponto, que a questão que você levantou do Hélio Gaspari, né, e eu queria tratar de um fato concreto que aconteceu e que, na época, né, tentaram passar pano também. Que na delação do Mauro Cisne, em agosto, e na época todos nós trabalhávamos sob a suposição de uma delação, o que veio a conhecimento foi que exatamente o comandante da Marinha teria aderido ao golpe, né, a proposta de Bolsonaro, e que o comandante do Exército da Aeronáutica, né, não aceitaram o golpe. E o que de fato veio agora, Conde, ser confirmado pela decisão, pelo relatório da Polícia Federal e pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que consta, né, as manifestações por parte do candidato a vice-presidente, ex-general, né, Braga Neto, de Bolsonaro, era vice de Bolsonaro, era ministro de Bolsonaro, utilizando expressões horríveis com relação aos comandantes do Exército e comandantes da Aeronáutica, porque não aderiram à proposta de Bolsonaro. Inclusive, está na decisão, né, está nos recortes de WhatsApp, referências ao Eduardo Vilas Boas e a sua mulher. Né? O Braga Neto está na decisão dizendo que a mulher do Eduardo Vilas Boas e ele iriam ficar muito chateados com o comandante do Exército. Por que eu estou falando isso, Conde? Resgatando isso. Porque, na verdade, não há militar, esses militares não são legalistas. Porque se eles fossem legalistas, primeira providência que o comandante do Exército e da Aeronáutica deveriam fazer, primeiro era dar voz de prisão a Bolsonaro e a todos aqui que estavam ali, porque ele estava diante de um ato criminoso, diante de um crime, de um flagrante delito. Ele não fez. E o que é muito grave, vamos imaginar que ele não seja tão corajoso assim, né, que não tenha sido tão corajoso. O que ele tinha que ter feito, Conde, que era um ato de ofício dele como servidor público, como comandante militar, um alto servidor do Estado brasileiro, ele tinha que chamar imediatamente, sair daquela reunião e ter denunciado esse fato, aquela proposta de Bolsonaro, assim como está na decisão, como diz Braga Neto, como disse o Mauro Cid, ele deveria ter denunciado a sociedade, chamar a imprensa e denunciar o Bolsonaro fazendo uma proposta de golpe de Estado. E aí, Conde, não teria, com certeza, se o comandante do Exército na época tivesse feito isso, com certeza nós não teríamos o 8 de janeiro. Eu tenho certeza. E o Bolsonaro estaria preso, o Conde. Estaria preso. Então vejam vocês, né, essa história de alguns jornalistas, de alguns intelectuais, de tentar colocar sempre que há militares legalistas. Há pessoas corretas em qualquer lugar, em qualquer aspecto, qualquer extrato da sociedade brasileira. Porém, nesses casos e muitos outros casos do passado, o que nós temos visto não são militares legalistas. Então, nós tivemos agora, diante de um caso concreto,
em que 2 comandantes militares, um aceitou o golpe, tanto é que está sendo indiciado. Está sendo indiciado. E outros 2 não aderiram, mas também não fizeram nada. Não fizeram nada e permitiram que chegássemos a esse estado de coisa gravíssimo que atentou contra... Foi um grave atentado ao Estado Democrático de Direito, foi um grave atentado à Constituição e a toda a sociedade brasileira democrática. Então, Conde, não podemos perdoar essas pessoas. E digo mais, aquele comandante também que foi afastado depois pelo Lula também tem que ser responsabilizado. Porque agora, pela essa decisão, nós chegamos à conclusão que, de fato, o tal dos Kid Pretos, o serviço secreto do Exército, atuou livremente naquelas ações. E aquele comandante do governo do Bolsonaro, do comandante de Brasília, o comandante do Planalto e o comandante do Exército naquela oportunidade, impediram que a polícia, na ação promovida pelo governo Lula, prendesse essa gente. Então, também, para mim, são responsáveis. Perfeitamente. O Folena, assim, tem uma importância muito grande para todos nós aqui do debate público, porque você não deixa a indignação se perder, né, Folena? Porque às vezes a gente vai normalizando essas questões e você não deixa normalizar. Você está sempre no tom, quer dizer, da pura indignação e sempre trazendo novos elementos. Olha, eu vou ler um trechinho do artigo do Hélio Gaspari, só para vocês sentirem o que ele falou. Na verdade, eu estou devendo isso para vocês, né? E enquanto vocês podem também aqui acessar o Twitter do Jorge Folena, está aqui, twitter.com/Folena Jorge. Folena Jorge. Esse é o Twitter do Folena. Eu vou botar no bate-papo também para vocês seguirem o Folena no Twitter, porque é, assim, imprescindível para todos nós. Olha só, Folena, o que o Hélio Gaspari disse? Eu vou ler um trechinho, né? Com 8 anos de governo da biografia e tendo atravessado uma tentativa de golpe de Estado depois de sua eleição, mesmo depois da posse, Lula mostrou-se exemplar nas suas relações com os militares. Ponto. Numa trapaça da história, na volta, ele foi precedido por um ex-capitão que destruiu 30 anos de reconstrução das relações das Forças Armadas com a política. Ponto. E aí ele diz o seguinte: a relação impecável estabelecida por Lula precisa ser mantida e respeitada. Os militares devem ser mantidos unidos a partir do seu profissionalismo. Ele passa pano um pouco para os militares aqui, mas não deixa de ser digna de atenção esse comentário do Gaspari, o meu querido Folena. O que você pode dizer para a gente? O Conde, olha, o Hélio Gaspari, eu tenho assim alguns senões com ele, com relação, inclusive, à última ditadura, né? Então, mas vamos lá. Então, olha, Conde, primeiro, esse discurso apresentado por ele é uma proposta, né, para tentar também pacificar o presidente Lula diante das injustiças praticadas pela classe dominante brasileira, na qual os militares participaram, parlamentares participaram, a grande mídia empresarial participou diretamente, que foram 2 atos e que levaram ao bolsonarismo, que não podemos esquecer jamais. E isso, Conde, tem que falar com indignação mesmo, porque isso nos conduziu a um estado de pobreza e miséria no Brasil, a um retrocesso do país. Então, quero lembrar o seguinte: o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, que não praticou nenhum delito, seja de natureza criminal, muito menos criminal, nem político, e ela foi impeachmentada num golpe de Estado promovido por esses agentes, por essas pessoas que apresentam esse discurso que apresentou o jornalista. E, além disso, Conde, a prisão por 580 dias indevidamente do presidente Lula, que não cometeu absolutamente nada em favor de uma lava-jato, Conde, que destruiu o país, a soberania e a dignidade de mais de 4 milhões de trabalhadores, Conde, e das empresas de engenharia. Então, essa gente, Conde, agora, exatamente, né, e não é só ele, outros jornalistas também. O Lula, a sorte do Brasil é que o Lula, que não precisava estar aí, resolveu se entregar, né, nessa disputa política para vencer o fascista, vencer o fascismo e a extrema-direita. Então, nós todos, Brasil, tem que ter uma gratidão ao presidente Lula, independentemente da opção ideológica de qualquer um, porque se não fosse a candidatura do presidente Lula, e principalmente, Conde, aí sim, os pobres, as forças populares brasileiras, o Bolsonaro estaria hoje presidindo o Brasil e nós poderíamos todos não estar aqui falando e comentando. Poderíamos estar no estado, né, ditatorial. Então, Conde, eu, com todo respeito à opinião
né, do Gaspari. Jornalista, que, né, entendo também, aí também quero dizer o seguinte, agora sobre outro aspecto do equilíbrio da política. Eu entendo o presidente Lula, está certo ele também, porque, na verdade, né, as coisas no Brasil não estão bem definidas. A classe dominante brasileira, até então, né, o histórico dela nunca foi um histórico democrático, sempre foi um histórico sempre defendendo atitudes, né, ditatoriais. A história do Brasil é marcada, toda ela marcada por golpes de Estado. E sempre empregando, a classe dominante, exploratória, escravagista, sempre emprega as Forças Armadas para essas ações, como empregaram contra a presidenta Dilma, mais recentemente, como eu falei, e empregaram contra o presidente Lula. Só para que não possa cair no esquecimento, Conde, todos devem lembrar do julgamento do habeas corpus do presidente Lula. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. Naquele dia do julgamento, o comandante do Exército fez um Twitter ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Ameaçando o Supremo Tribunal Federal. E depois ele ratificou no livro dele, dizendo que não era apenas a vontade dele, era a vontade de todo o alto comando do Exército. Então, digo a você, não há militares, esses militares não são legalistas. Esses não são legalistas. Podem existir militares legalistas, mas esses não são legalistas. Jorge Folena aqui no 11 News, ao vivo para vocês, exatamente 11 horas 34 minutos. Daqui a pouco está chegando o Adriano Diogo aqui. E o Adriano Diogo já me disse aqui pelo zap o seguinte: o Hélio Gaspari, né, porta-voz do Geisel, defensor dos militares, amigo do Jobim, impediu a revisão da lei da anistia. Quer dizer, cada um está no seu quadrado. Evidentemente, eu já sabia que o Gaspari tem esse compromisso, mas eu acho curioso ele vir a público e elogiar o Lula, assim, sabe? Que o Lula está tendo uma ótima comportamento com os militares. E eu, pessoalmente, acho que o Lula está sendo cuidadoso, evidentemente, mas só ele para conduzir esse processo dramático do Brasil, que se fosse um presidente disruptivo, né, mesmo de esquerda, a gente poderia viver conflagrado aí os próximos momentos. Ô Folena, antes de voltar aqui para você, deixa eu só pegar o comentário do Milton Kanashiro aqui, que está muito bacana. Concordo, é importante trazer esses dois fatos. O golpe demonstrou as instituições ligadas à terra e meio ambiente, prisão do Lula, sem comentários. Obrigado, Milton Kanashiro, um super abraço para você, diretamente direcionado a Belém do Pará, que é da onde você está falando, a maravilhosa Belém do Pará. Reforçando para vocês aqui, estamos com uma audiência fantástica, Folena. Agora aqui o negócio está pegando no breu aqui, o 11 News aqui está bombando demais. Então, quero reforçar com vocês, inscrevam-se aqui no nosso canal, tá? Para reforçar cada vez mais, deem um like, façam aí os comentários para a gente mostrar engajamento para o YouTube e para todas as redes que nos transmitem. Folena, Valdemar da Costa Neto, PL em crise total. Agora ninguém sabe se o Valdemar vai continuar presidente do PL, ele não pode conversar com o Bolsonaro. Eu queria que você fizesse uma breve análise sobre o cenário para as eleições municipais diante de todos esses fatos que foram transcorrendo aqui. Ô, Conde, semana passada nós comentamos sobre o Valdemar e sobre o PL. Você até ficou pressionado com a pesquisa que saiu, com a quantidade de pessoas que se diziam adeptas ao PL, né? O primeiro partido é o PT, né? De uma forma absurda. 30% da sociedade sempre, né, foi declara apoio ao Partido dos Trabalhadores. E depois vem o PL. Mas veja, Conde, né, esses fatos, inegavelmente, isso vai atrapalhar politicamente o PL, o Valdemar. Eu disse semana passada, eu não vejo o Valdemar como um fascista. Eu vejo o Valdemar como um político esperto, né, um político oportunista, né, que sabe aproveitar as oportunidades. Ele já teve lá no primeiro governo do presidente Lula. Ele fez parte, ele inclusive foi um dos estopins, né, para aquele mensalão, o início daquele mensalão, lembrando esse fato, ele e o Roberto Jefferson. Mas, Conde, tudo isso que aconteceu, né, o PL vai ficar limitado ao fascismo. Né? Essas pessoas que manifestaram do nada, o PL surgiu, que é um partido, uma legenda de aluguel, como era também o PSL, na qual o Bolsonaro se candidatou à presidência da República, né, com o apoio de toda essa gente que eu falei e também da Lava Jato, né, de Sérgio Moro e companhia, os fascistas aderiram ao PL. O Bolsonaro não conseguiu fazer o partido 38, né, o partido que ele queria fazer. Então, né, o 38, na época, é o partido que ele dizia que ia ser. Então, veja você, os fascistas migraram com o Bolsonaro para o PL.
Então, Conde, o recado que fica é o seguinte: ser de direita não tem nenhum problema. É respeitável a pessoa ser conservadora. Até a pessoa ser reacionária, até é respeitável, desde que ela respeite o Estado democrático de direito. O que não dá para ser, Conde, é fascista. Porque os princípios do fascismo são princípios que atentam contra a humanidade, atentam contra o indivíduo. E o melhor exemplo para dizer que o Bolsonaro é fascista é representado pela arminha apontada na direção do cidadão. Então você, meu irmão e minha irmã, que equivocadamente no passado entraram nessa onda por desesperança da política, equivocadamente, a meu modo de ver, porque a política é isso, é embate, e entrou nessa de apontar arminha, pense bem, apontar arminha é o símbolo, um dos símbolos do fascismo. Então, não entre nessa, porque ser fascista é atentar contra a Constituição brasileira, é atentar contra o Estado democrático de direito. E a República Federativa do Brasil não pode tolerar o fascismo, porque isso vem da Constituição. Essa Constituição se colocou claramente, abertamente contra o fascismo. É a Constituição da cidadania, é a Constituição da democracia e é a Constituição do cidadão brasileiro. Então, meu amigo, minha irmã que está assistindo, não embarque nesse negócio, nessa onda de falsos religiosos que dizem para vocês: olha, tem que votar nesse mito que ele tem providência divina. É mentira, ele não tem providência divina. Se ele tivesse providência divina, ele não estaria passando por essa situação em que ele está, ele teria ganho a eleição. Então, ele não é verdade. Não acreditem nisso. Grande, você me lembrou aquela música do Zé Geraldo agora. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história com as suas próprias mãos. É bonito pra caramba. Você conhece? Conhecia isso aí? Jorge Folena, que olha, o Adriano Diogo tá chegando aqui fumegando. Vai falar de São Paulo, do carnaval. Ele tá com a camisa branca aqui, que olha, agora eu quero só, antes de me despedir do Folena, olha, gente, olha esse cenário do Folena, olha esse abajur do Folena. Esse chapéu aqui. Ô, Folena, você arrasou hoje com esse cenário, viu, Folena? Vamos te contar. Você me deixou numa situação difícil, rapaz. Mas tudo bem. Olha, sempre muito bom. Você traduz um pouco esse cenário também pela sua leveza, pela sua contundência. E a gente vai para a transição aqui. A transição hoje não vai ser com vinheta, não. Vai ser com o clipe do Carnaval de São Paulo para vocês, para a gente sentir o bolso. Recado final, Folena? Quero dar um abraço no Adriano Diogo. Sou admirador dele e acho que ele vai representar muito bem toda a sociedade de São Paulo, da cidade de São Paulo. Adriano, forte abraço para você, meu irmão. E profunda admiração pelo seu trabalho.